Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Juliana Silva, espero que você se sinta muito acolhido por aqui. Este é o 5º vídeo da série do estudo guiado do livro Limite Zero. E se você está chegando por aqui agora, aproveita para voltar e assistir desde a primeira aula, para você aprender na íntegra todos os ensinamentos do Ho'oponopono. É muito importante que você assista todas as aulas. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento perfeito para você fazer isso. Então se inscreve agora, já ativa o sininho e deixa seu gostei no início do vídeo, que isso é muito importante para mim. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 se inicia na página 83. Ele está intitulado Uma Refeição com o Divino e é uma continuação da aula anterior. Para recapitular, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre o planejamento de um jantar que o Dr. Hugh faria no Texas e que o Joey estava organizando esse jantar. Nós encerramos a aula anterior falando do trabalho que o Dr. Hugh estava fazendo na sala, se preparando para que esse jantar acontecesse. Então, aqui no capítulo 7, eu vou começar lendo para vocês a epígrafe que foi escrito pelo Dr. Israel Kala Hugh, e em seguida a gente já entra aqui no momento em que o jantar está acontecendo. O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor para que ele anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento e, finalmente, o amor se dirige à mente emocional, o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu. Dr. Israel Kala Hugh. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Hugh e comigo. Eu não imaginara o interesse nesse mestre fora do comum fosse tão grande. Recebemos pessoas em Austin, vindas do Alasca, de Nova York e de outros lugares. Algumas estavam curiosas e outras eram fãs dos meus livros. Lembra que o Joey é escritor? Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O Dr. Hugh parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. Em seguida, é apresentado para nós o depoimento de uma amiga do Joey, chamada de Cindy Cashman. E aqui nesse depoimento, ela enviou para o Joey um e-mail contando como foi a experiência pessoal dela em participar do jantar e como o jantar foi transformador para ela. E ela inicia aqui a carta dizendo que ela entendeu aquilo que o Dr. Hugh deixou de recado, como sermos 100% responsáveis de tudo o que acontece à nossa volta. E ela faz essa reflexão porque aqui na página 84, ela conta que na mesa em que ela estava sentada, tinha uma mulher e que essa mulher passou boa parte do jantar reclamando de outra pessoa. Ela estava se sentindo vítima, se sentindo prejudicada por outra pessoa. E aqui na página 84, ela traz para nós uma percepção que ela teve sobre a atitude do Dr. Hugh. E ela diz o seguinte: ele, o Dr. Hugh, estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja,
Quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Hulain perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela? Lembra que nas aulas anteriores, o Ho'oponopono traz para nós como filosofia que tudo em volta de nós é uma projeção daquilo que está aqui dentro. Nesse ponto, o Dr. Hulain também trouxe em alguns capítulos anteriores que ele, como terapeuta, já observou que todas as vezes quando alguém o procura para tratar algo em si, ele começa a refletir por que com tantos terapeutas no mundo, essa pessoa buscou exatamente ele. Então, voltando também em aulas anteriores, onde a gente estava falando da memória coletiva e do quanto nós temos conexões com as pessoas, o Dr. Hulain acredita que em algum nível, quando alguém nos busca e traz o problema da pessoa para nós, a partir do momento que aquela pessoa se conecta comigo para trazer a questão para mim, significa que algo em mim atraiu essa pessoa. Algo em mim fez com que essa pessoa se conectasse comigo e trouxesse as questões dela para mim. Então, dessa forma, o que a Cindy traz aqui na observação dela é que a partir dessa fala do Dr. Hulain ficou muito claro para ela que somos 100% responsáveis, até mesmo por aquilo que chega para nós através de outras pessoas. Aqui na página 85, já volta para o Joy. Então, aqui esse trecho que eu vou ler já é um relato do próprio Joy. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar nesse misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. Em seguida, o Dr. Hulain começou dizendo: não lido com bobagens do tipo, como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que eu vou ter que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco em alguma coisa e me queimo. Imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de ela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar na sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei para ela: qual o seu nome? Por que ela tem um nome? Em seguida, perguntei à sala: posso entrar? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tenha dito: não, você não presta. Desculpem a linguagem. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. E esse trecho, gente, ele é muito interessante, porque quando o Dr. Hulain traz essa metáfora, esse exemplo de que muitas vezes a gente toca em algo e a gente se queima e a gente só afasta a mão depois de se queimar, ele diz que muitas vezes a gente está na experiência e depois que a gente está nessa experiência que a gente já se queimou, é que a gente busca o recurso de solução. Mas que através do Ho'oponopono, nós conseguimos nos trabalhar de uma forma antecipada, a gente consegue se precaver das situações. Então, antes mesmo de ele entrar em contato com essas pessoas, tendo a percepção de que de alguma forma algo dentro dele fez com que ele se conectasse com essas pessoas, sabendo que ele ia se encontrar com elas para jantar, ele já começou a trabalhar nele tudo aquilo que ele precisava curar nele, que estava fazendo com que essas pessoas se conectassem no campo dele. Fantástico, né? Lá na página 86, ele vai trazer a seguinte informação.
Existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez no máximo 20 informações de uma vez só. Esse também era um tema recorrente para o Dr. Hughley. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida. Tudo o que sabemos é que o cosmos nasceu do nada e voltará para o nada. O universo começa e termina no zero. Assim, levei o universo da minha mente para o zero. O que acontece é que a criação só pode ter um lugar quando a nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra Havaí significa Ra, significa inspiração, Vai é água e I é o divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si só um processo de limpeza, de modo que quando eu estou em qualquer lugar, faço uma verificação. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Au significa através de todo o tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhane. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Uniripili. Lembra que a gente já viu isso também em outra aula? Ele está fazendo aqui essa contextualização porque nesse ponto ainda é tudo aquilo que o Dr. Hughley estava ensinando para as pessoas durante o jantar. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? É que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo é possível. Tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro em relação a isso, porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpem minha linguagem, de Kukai Pa'a. Alguém aqui sabe o que é Kukai Pa'a? Significa prisão de ventre intelectual. Então, contextualizando aqui, o que o Dr. Hughley está dizendo quando ele diz que todos nós estamos em zero e que nós somos um ser divino? Lembra que se você voltar para buscar a sua origem, de onde você veio, a gente começa a lembrar que nós somos um fragmento de Deus, uma centelha de Deus esperando a vida na Terra. A gente está gerando experiências, aprendendo com a vida na Terra. Mas se todos nós somos, em essência, uma centelha divina, uma criação perfeita divina, concorda que todos nós temos o divino em nós? E mais do que ter o divino em nós,
a gente consegue essa conexão com o divino, porque a nossa mente é parte do divino. E que entender quem nós somos é entender todos esses fragmentos da nossa mente. O superconsciente, o consciente e o subconsciente. Nós somos a união de todos esses fragmentos. E somente tendo a percepção dessa complexidade é que vai ficando mais fácil para a gente compreender um pouquinho do nosso eu. Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Dr. Hughley declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. Dr. Hughley explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer a sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que o telefonou. Gente, lembra mais uma vez que isso tem que ficar impresso na nossa mente. A vida é uma projeção. Aquilo que está em volta de mim, as pessoas com quem eu me relaciono bem, ou com quem eu tenho conflitos, com quem eu tenho dificuldades, são projeções externas de coisas que precisam ser curadas dentro de mim. Memórias que às vezes estão lá no nosso subconsciente, que às vezes a gente não tem nem percepção delas, elas se afloram, trazendo para a nossa vida externa pessoas que vão ser aqui a nossa ponte para o nosso processo de cura. Porque quando eu estou em dificuldade com alguém e eu paro para usar esse problema, né, para me purificar, fazer Ho'oponopono para purificar essa memória que gera o conflito com o outro, além de resolver a questão com o outro, eu estou me curando cada vez mais. E quando o Dr. Hughley fala que ele explica que quando alguém liga para ele, ele começa a purificar ele, volta naquilo que a gente estava conversando. Se com muitos terapeutas disponíveis no mundo, por que essa pessoa levou o problema exatamente para ele? O que ele tem que curar nele que está fazendo com que essa pessoa o procure? E aqui na página 88, ele dá um exemplo. Ele diz o seguinte: há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: minha mãe tem sentido fortes dores no quadril há várias semanas. Gente, então olha só a queixa. A filha entrou em contato falando que a mãe tinha fortes dores no quadril. Embora ele estivesse purificando ele mesmo, aqui na página 89 ele faz a seguinte colocação: frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema, mas eu continuo a trabalhar em mim e não nela. Outra pessoa, lá do jantar, indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se ele era responsável por ela. Mais exatamente, ele desejava saber o que o Dr. Hughley estava fazendo a respeito. Eu me considero responsável, declarou o Dr. Hughley, sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e que quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Sou humano e faço o melhor que eu posso.
Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Aqui já é o Joey. Sempre que eu estou perto do Dr. Hughley, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado de zero. Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de um programa, um evento de fim de semana, e chamá-lo de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos, na ocasião, eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Hughley me disse que se uma ideia está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para meu espanto, uma pessoa me telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo. Simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hughley. E o Dr. Hughley me disse: o único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo em minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, explicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso. Quando ele disse isso, eu entendi que como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência, a minha experiência e vice-versa quando temos consciência dela. Gente, percebem como o Dr. Hughley ficava realmente atento a tudo o que acontecia em volta dele? O Joey teve uma inspiração a partir do Ho'oponopono, procurou ele para falar do medo. E ele já percebeu que se o Joey estava procurando ele para falar do medo de realizar evento, algo nele também precisava ser curado. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um manual para entregar para todo mundo. No entanto, não usei e nunca olhei para ele. E ninguém se importou. Comecei o evento dizendo: não tenho a menor ideia do que vou fazer nesse evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Hughley, do Ho'oponopono e de como a afirmação "você cria a sua própria realidade" significa muito mais do que poderiam ter imaginado. Quando existe alguém na sua vida
De quem você não gosta? Expliquei. Foram vocês que criaram isso. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender. E é exatamente assim que a gente encerra o capítulo 7. Aqui na página 93 é o capítulo número 8, que está intitulado As Evidências. E nele tem uma frase da Debbie Ford muito legal, que diz o seguinte: você precisa ficar no escuro para produzir a sua luz. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e depois do fim de semana de manifestações. Nesse capítulo, você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do processo do Ho'oponopono. Esse capítulo ele vai da página 93 até a 132 e nele estão reunidas cartas, e-mails e transcrições de muitos e muitos depoimentos e histórias que chegaram para o Joy, para o Dr. Hugh Lane, falando sobre os milagres, sobre as conquistas e sobre tudo o que as pessoas conseguiram adquirir e realizar a partir do Ho'oponopono. Como esse capítulo é um capítulo bem extenso e tem mais de 16 cartas, eu não vou ler na íntegra todas essas histórias, senão esse vídeo vai ficar muito longo e o nosso foco aqui é estudar o Ho'oponopono. Ainda assim, eu separei aqui, lá na página 105, uma história que eu achei muito interessante e eu quero contar para vocês. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para que você possa fazer a compra do livro físico, para fazer suas anotações, riscar as páginas que você considera interessante e seguir a leitura comigo. Essa história que eu vou contar para vocês é da Victoria Schiffer e é uma história que eu gostei bastante. Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria. Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada. Primeiro, eu precisava entender que eu atraía a situação, o que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, a funcionária e a energia em volta do problema. Eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Hugh Lane. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo. O resultado foi extraordinário. E escrevi a seguinte nota para o Joy depois de concluir o processo. Querido Joy, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso. E depois perdoei a mim mesma, a minha funcionária e a energia circundante. Depois que segui as instruções de Joy, a energia mudou completamente dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram. Foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, responderei que sim, sem sombra de dúvidas. E aqui, gente, essa foi só uma história, eu ainda contei ela resumida para vocês, mas é só uma de mais de 16 histórias fantásticas. Tem a história muito legal de um cara que precisava alugar um carro e ele alugou um carro assim, dentro de todos os limites financeiros que ele podia.
E quando ele alugou esse carro, ele não contratou seguro, não contratou nada e foi viajar. E no meio da viagem, ele percebeu que tinha um amassado na porta do carro e ele ficou desesperado, porque ele não tinha mais dinheiro para poder mandar consertar o carro e não tinha contratado seguro. E no momento que ele entrou no desespero dele, ele começou a fazer o Ho'oponopono para ir purificando dentro dele todos os sentimentos que ele estava experienciando a partir daquilo. E então ele entrou em contato com a locadora do carro e descobriu que ele não ia ter que pagar 1 centavo, porque o carro já tinha sido locado com aquele amassado, ele aqui não tinha percebido. E a partir disso, eu estou aqui muito curiosa para saber de você. Já está praticando o Ho'oponopono? Já começou a perceber o poder que essa técnica tem? Quais foram os milagres e as conquistas que você já alcançou a partir dessa prática? Daqui de onde eu estou, praticando o Ho'oponopono e guiando vocês neste estudo, eu posso te garantir que eu já percebi muitos milagres em mim. E é por todos esses milagres que eu realmente me propus a conduzir você nesse estudo. Então deixa para mim aqui nos comentários quais foram os milagres que você já presenciou. Eu vou adorar ler todas as histórias, todos os comentários de vocês, porque vocês sabem que isso é muito importante para mim. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento perfeito para você fazer isso. Então já se inscreve agora, deixa o gostei e ativa as notificações. Lembrando que semana que vem, na próxima segunda-feira, temos estudo e vamos entrar no capítulo 9, chamado Como Criar Resultados Mais Rápidos. E a partir de agora a gente vai aprender como potencializar em muito o nosso Ho'oponopono e começar a manifestar ainda mais milagres e muito mais potência na nossa vida. Então, vem comigo, acompanhe essas aulas e transforma a sua vida. Um beijo no coração e te aguardo na nossa próxima aula.